Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube da Toalha. Meu nome é Camila, eu sou lá do canal Peixe Babel e vida longa e próspera para todos vocês. Semana passada estreou Star Trek, que é uma das obras da ficção mais famosas que existem. No último Clube da Toalha, no início do vídeo, o Davi deu uma excelente introdução do impacto social e cultural dessa obra, então vale a pena você ir lá assistir. Mas eu, pessoalmente, sou uma das exceções que praticamente não conhece o universo de Star Trek, então me desculpem se eu cometer alguma gafe. Mas o que mais me impressiona, mesmo não conhecendo muito bem a obra, é o dilúvio de novas tecnologias que são incorporadas na história. O autor extrapola completamente a realidade e muitas vezes acaba acertando, como por exemplo na representação dos celulares, tablets, os androides inteligentes que a gente ainda não chegou lá, mas tamo indo, força que a gente chega lá. Tem, por exemplo, a cena clássica do cara tentando falar com o computador, que hoje é uma coisa perfeitamente normal, acessível através de qualquer smartphone. Hello, computer. Just use the keyboard. O fato é que muita coisa que foi apresentada em Star Trek como futurística, coisa da ficção, hoje faz parte do nosso dia a dia como se fosse absolutamente normal, menos o teleporte. Mas, sinceramente, eu tenho os dois pés atrás com esse negócio de separar os meus átomos e me reconstruir, então deixa o teleporte quieto, né? Como vocês já devem saber, Star Trek se encaixa na categoria de ficção científica. E essa categoria ela pode seguir dois caminhos diferentes. Ou os autores tentam respeitar os fatos científicos já conhecidos, como acontece, por exemplo, em Perdido em Marte, ou que acontece na maioria dos casos, a imaginação rola solta e é criada uma ciência fictícia aplicando métodos ou usando ferramentas que ainda não existem na vida real. Star Trek é o segundo caso, ou seja, é baseado em ciência não conhecida. E é justamente esse tipo de ficção que a gente costuma dizer que prevê o futuro, justamente porque eles estão propondo tecnologias e métodos que ainda não existem. Mas eu acho que tem um aspecto da ficção científica, e nesse caso não só de Star Trek, mas de praticamente qualquer obra da ficção, que é muito mais importante do que simplesmente dar palpites no futuro. É a influência que essa obra vai ter no nosso comportamento, nós, audiência. Quando uma tecnologia desconhecida é apresentada na ficção, o que é apresentado junto com isso é a forma como as pessoas vão responder àquela tecnologia. Quando o autor idealiza a história e os elementos dela, ele está explorando algum aspecto específico daqueles elementos. Vamos supor, por exemplo, viagem espacial. Star Trek encara isso como uma coisa que deu super certo, uma turminha do barulho explorando o universo e vivendo altas confusões. Já se você pega um filme, por exemplo, como Apollo 18, ele faz justamente o contrário e levanta a questão: olha a treta que pode dar se o homem explorar demais o espaço. E não tem como negar que isso exerce influência em quem está assistindo. Em alguns casos, acaba moldando a forma como ela se sente a respeito daquela tecnologia. Um dos exemplos mais significativos que eu consigo pensar, e aliás é um dos temas que eu mais trato lá no meu canal, no Peixe Babel, é a forma como a ficção encara a inteligência artificial. Tirando algumas exceções, as obras estão sempre retratando os perigos, as desvantagens e até uma ameaça em escala global que as inteligências artificiais oferecem. Felizmente, Star Trek é uma exceção nesse caso, porque pelo pouco que eu sei, você tem várias inteligências artificiais, vários seres artificiais que vivem pacificamente em meio às outras pessoas, às outras raças. Mas esse quase consenso da ficção de IA maligna acaba criando essa cultura do medo, popularizando só o aspecto negativo da tecnologia e às vezes de forma muito exagerada. E isso acaba influenciando a opinião das pessoas sobre aquilo. Essencialmente, a ideia que eu tô tentando passar aqui é que a ficção científica não é uma Hellis palpiteira que fica tentando adivinhar o futuro. Eles são, na verdade, fortíssimos influenciadores do que a gente quer pro futuro e como a gente vai enxergar aquele futuro, como a gente vai se comportar a respeito. A ficção científica faz tanto sucesso assim porque todo mundo adora ser sonhador. Os autores constroem uma visão de futuro e a audiência assistindo também abraça aquela visão. Mas é importante que nesses momentos a gente se mantenha crítico e não se deixe dominar ou influenciar muito pela visão de mundo de uma história. Se você
quiser se posicionar na vida real sobre assuntos reais, por mais legal que a ficção científica seja, ela sozinha não é a melhor das referências. E por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada para quem acompanha o Clube da Toalha. Não se esqueça de assistir até o finalzinho do vídeo para conhecer mais uma regra do Clube da Toalha. Para quem não sabe, em cada vídeo a gente apresenta uma regra nova. E é isso aí, muito obrigada e mais uma vez, vida longa e próspera. A sexta regra do Clube da Toalha é que você deixa um comentário em todos os vídeos.